abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Aparências enganam. Penso que você já ouviu esta frase. Ela procura demonstrar que nem tudo que percebemos como bom, de fato é bom. Que os nossos olhos podem nos enganar. Que aquilo que pensamos que é de um jeito, pode não ser exatamente daquele jeito. Eu gostaria de, nos 2 próximos programas, apresentar para você 3 aparências ilusórias, 3 aparências que enganam. As 3 se encontram no livro de Daniel, no capítulo 4. O livro de Daniel foi originalmente escrito em 2 línguas, hebraico e aramaico. O hebraico era a língua comum do povo de Israel, antes deste povo ser levado para o exílio na Babilônia. E o aramaico, naquela época, era a língua internacional, a língua do comércio internacional, a língua da diplomacia ali no Oriente Médio. Os capítulos 2 a 7 foram escritos nesta língua, em aramaico, porque visavam um público maior do que só o povo de Israel. A estrutura desta parte do livro é de uma estrutura invertida. Se você prestar atenção, os capítulos 2 e capítulo 7, o capítulo 2 e o capítulo 7, têm um tema comum. São as visões do plano de Deus para o futuro, mostrando como os reinos do mundo dominarão sob a supervisão de Deus, até que o reino de Deus destrua os reinos deste mundo e o reino de Deus se instale neste mundo. Os capítulos 3 e 6 também apresentam temas semelhantes. Eles demonstram como os servos de Deus devem se comportar, que atitude devem ter durante o período que os reinos deste mundo dominam. Eles devem resistir às tentações e pressões, mantendo a fidelidade a Deus, mesmo que isso custe a sua vida, porque somente assim eles testemunharão o poder do reino de Deus já presente entre nós. E os capítulos 4 e 5, que formam o centro dessa estrutura, nos mostram que, apesar de aparentemente os reinos do mundo estarem dominando, quem de fato manda é Deus. Ele sim tem o domínio sobre os reinos do mundo. A vida de cada governante deste mundo está nas mãos de Deus. O capítulo 4 é um testemunho do rei Nabucodonosor. Penso que o conteúdo foi ditado por ele e escrito por Daniel, que era um dos seus oficiais, um dos seus assessores. E Nabucodonosor faz como se fosse uma carta a todos os povos. Logo nos versos 1 a 3, ele diz assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, que ele tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Aqui ele se identifica como remetente, ele mostra quais são os destinatários, pessoas de todo o seu reino, ele dá a sua saudação, a paz para todos, e ele então apresenta o propósito disso, que é louvar a Deus, tornar conhecidos os sinais e maravilhas que Deus lhe mostrou. E a primeira ilusão, a primeira aparência ilusória vai aparecer nos versos 4 e 5. Ele diz: eu, Nabucodonosor,
Estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ele vivia um momento de tranquilidade, de prosperidade. Uma vida sossegada e florescente em sua casa e em seu palácio. Tanto sua vida pessoal e familiar, como sua vida de reino, estava tudo bem. Ele desfrutava de uma boa vida, saboreava os frutos agradáveis de suas conquistas. Já pelo menos um período de 30 anos ele era o imperador da Babilônia. Já dominava, sentia-se o dono do mundo. Os seus sonhos estavam realizados. Ele havia conquistado toda aquela porção do Oriente Médio, havia edificado a grande cidade da Babilônia e vivia agora confortavelmente uma vida sem carências e dificuldades. Nenhuma perturbação, nenhum impedimento. Uma vida saciada, uma vida segura. Tal como uma árvore que estava florescendo num terreno fértil, sem enfrentar as perturbações e ameaças, produzindo frutos com abundância. Essa a linguagem. Eu estava tranquilo e feliz. A palavra feliz dá a ideia de florescendo. Eu estava florescendo como uma árvore aí, produzindo frutos com aparência verde e bonita. Mas nem sempre as aparências revelam a verdade. É provável que Nabucodonosor olhasse para si mesmo e pensasse que tudo estava bem. Mas a aparência não revela o coração. E esta é a primeira ilusão. Não é porque tudo parece estar bem que de fato está bem. Não é porque tudo parece tranquilo que de fato está tranquilo. Muitas vezes as situações tranquilas, a abundância de bens mascaram problemas mais graves em nosso coração e em nossa vida. Como aquele tipo de pressão alta que não se revela. As pessoas têm pressão alta, mas não sentem nada e acham que tudo está bem, até o dia que ocorre um AVC ou outro problema. No Novo Testamento, temos uma situação semelhante na igreja de Laodiceia, lá na carta que o Senhor Jesus Cristo mandou para as igrejas no livro de Apocalipse, através do apóstolo João. E no capítulo 3, na carta à igreja de Laodiceia, é dito assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja lá de Laodiceia se achava rica e abastada, se achava sem necessidade alguma. Mas Deus disse que de fato ela era infeliz, miserável, pobre, estava cega e nua. Algumas vezes nos enganamos pelo conceito de outros. E aí nós podemos pensar numa outra igreja. Uma outra igreja que tinha fama de que estava viva, a igreja em Sardes, Apocalipse capítulo 3, verso 1. Conheço as tuas obras, que tens fama de que estás vivo, mas estás morto. Muitas vezes as pessoas olham para nós e veem que tudo está bem. E isso nos engana, tanto o conceito que temos de nós mesmos, como o conceito que os outros têm. Nabucodonosor estava tranquilo e feliz, florescendo, seguro, sentindo-se seguro em sua casa e no seu palácio. Mas nem tudo estava bem.
Bastou uma noite, bastou um sonho, e sua segurança e felicidade terminaram em perturbação. Ele deitou, sentindo-se feliz e seguro, e acordou perturbado e espantado. Verdades não vistas durante a tranquilidade do dia se apresentaram no silêncio da noite, e os sonhos o terrificaram. Diante do que ele viu, ele temeu e ficou perturbado. Bastou um sonho para que toda aquela tranquilidade e segurança ilusória fossem embora. Como nossa vida é frágil, como inesperada e repentinamente a nossa paz pode ser levada. Como a gente pode deitar-se sentindo-se tranquilo e seguro e acordar perturbado. Dorme em quietude e acorda inquieto. O homem mais poderoso e temido do mundo ficou assustado e com medo de seus próprios sonhos. Os sonhos o alarmaram. E o alarmaram nos dois sentidos da palavra. Tanto o assustaram e o colocaram em sobressalto, como fizeram soar o alarme de que algo estava errado. De que, apesar da aparente tranquilidade, não havia motivos para se achar seguro. É assim a vida. Aparências enganam. Não é porque tudo parece estar bem que de fato está bem. Precisamos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração. Descubra o que está errado em nossa vida e nos revele o que precisa ser mudado. Somente a revelação de Deus, somente a palavra de Deus pode de fato dizer se nossa vida está bem ou não. Não são as posses, não são as conquistas, não são as riquezas, não é uma grande casa, não é a saúde que indica que tudo está bem. E sim um coração que obedece e anda com Deus, servindo a Deus através de Jesus Cristo. A revelação de Deus mostrou que nem tudo estava bem para Nabucodonosor. Vamos nos alertar e não permitir que aparências enganosas nos levem a pensar que tudo está bem, se nossa vida não está acertada com Deus. Se não estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo apesar de prosperidade em nossa vida, nem tudo está bem. Aparências enganam.